então a pergunta, né? Como vai a sua casa, a nossa casa, né? Como é que ela está? É uma pergunta ampla, né? Se nós for pensar um pouquinho, qual é a nossa casa mesmo, né? Onde moramos? Será que é aquela casa que tem as paredes lá, que nós residimos com a nossa família? Seria essa a casa que nós realmente temos, que nos pertence? Vamos ver então. Se for esta, a casa que nós moramos, essa arquitetura ali, será que realmente é essa aí? Se nós ampliar a ideia um pouquinho, poderia ser a cidade que a gente reside, a nossa casa, ou quem sabe o nosso estado, ou se ampliarmos um pouquinho mais a ideia, o nosso país. Mas como a gente reside no planeta Terra, se a nossa casa for este planeta aqui? Somos criaturas do universo. E se fosse o universo a nossa casa, então? Se nós interpretarmos de uma forma um pouquinho diferente, a gente poderia dizer que a nossa casa é a casa mental, aquilo que a gente pensa, sente, através da nossa mente, né? E já que somos espíritos, que tal se a gente dissesse que a nossa casa é onde a nossa alma está, onde nós nos encontramos? Difícil de responder essa pergunta, né? Há muitas opções e ainda poderia ter mais opções aqui. Vou até colocar mais uma opção, quando passar o slide. Como é que nós íamos para este planeta? Nós podemos ter até 9 meses dentro desta casinha aqui, quentinha, confortável, protegido, né? Podemos dizer assim, bem amados, né? Mas a gente sabe que como somos espíritos nessa maratona de encarnações, né? A gente sabe que muitas vezes aquele ser que vem não é tão bem amado assim, né? E nem tão esperado, porque faz parte, né, de experiências, de renovações, enfim, mas a gente está protegido ali, né? Então, qual é o objetivo dessa encarnação? O que a gente vem fazer aqui no planeta? Já que nem sempre a gente é tão bem esperado, nem todos são bem esperados, né? Bom seria se todos nós fôssemos muito esperados, né? Qual é o objetivo? Então, a questão 132 do Livro dos Espíritos, né, pergunta isso, e os Espíritos respondem a Kardec, que é: a encarnação tem o fim de fazer com que nós cheguemos à perfeição, nós espíritos, nós almas, né? E por que nem todos são tão esperados? Porque para uns é expiação, para outros é uma missão, mas para que a gente alcance a perfeição, a gente tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E nisso que está a expiação. Então a gente vem para esse planeta com um objetivo muito claro, né? Cada um tem a sua necessidade, né? Uns vêm numa família de aconchego, de amor, vêm reencontrar amigos, né? Outros de nós vêm numa família bem conturbada, né? Aquela casa, né, que a gente reside aqui na Terra, que não é a perfeição, que às vezes é difícil a convivência, que é difícil a gente passar por aquela provação. Às vezes leva a existência inteira, né? Mas no finalzinho dela, às vezes a gente pensa assim: graças a Deus superei algumas coisas, né? Algumas barreiras, né? Quantas famílias, em vez de proteger a criança pequena, violentam? Quantas histórias tristes, né? Família ali dentro de casa, em vez de proteger aquela criança, educar, amar, né? Comete violências com ela, né? Então, a gente é espírito. Ora, a gente está criança, está no corpo de criança, né? Está meio que esquecido do que a gente já vivenciou, das nossas necessidades, né? Mas a gente é um espírito que já viveu outras vezes, muitas vezes, né? Para chegarmos a este nível de
de perfeição, porque a gente ainda é espírito imaturo, falta muita caminhada, mas a gente já tem um baita no trajeto até aqui, né? Olha como é que foi a evolução do homem na escala aí da humanidade, né? Então a gente já tem um conhecimento, olha a nossa tecnologia, olha a nossa ciência, como é que está, evoluiu bastante, né? Mas, então, até chegarmos aqui, a gente cometeu erros, a gente necessita de resgatar. Então o objetivo da encarnação é exatamente essa, né? Então, deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ninguém é vítima. A gente sofre para aprender, para resgatar, para expiar, né? E todas as coisas na natureza são solidárias. Quer dizer, a gente não pode pensar que a gente é superior aos outros reinos da natureza. Por um lado, sim, mas estamos todos mergulhados neste mesmo ambiente. Então, tudo o que acontecer para nós, homens, repercute nos outros seres. E o que acontece na natureza repercute em nós também, porque tudo está interligado. Isso nós vamos ver um pouquinho adiante. Isso está no livro dos Espíritos, então. Então, como é que é o nosso planeta Terra? A Terra, para nós, nossa morada também, porque dá para nós ir percebendo que nós temos diversas casas, né? Diversos lares, né? Temporários, maioria temporários. Então ela é uma escola para a nossa evolução. A gente está aqui e a Terra é uma escola, é um hospital também, porque aqui a gente chega adoentado, né? Adoentado da mente, do físico, do nosso psicológico, né? Das nossas ações. Muitas vezes a gente carrega vícios, muitos vícios, né, que podem ser de diversas naturezas, que é uma enfermidade. Quando a gente vence os vícios, a gente dilapida o espírito, né? A gente é aquele diamantezinho bem bruto ainda, né? Bem brutinho ainda. À medida que a gente vai sendo lapidado pela vida, pelas dores, pelas experiências, a gente vai ficando mais brilhante, mais brilhosinho, até que um dia a gente vai estar lá iluminando ambientes, né, como os espíritos de luz, né, que a gente tem notícia. Então a gente, no planeta Terra, tem os desafios terrenos que nos ajudam à transformação moral, foi o que nós falamos. O que a Terra oferece para nós? Ela é um lugar de exílio. Olha as palavras que está lá no Evangelho, no capítulo 3, no título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Subtítulo Mundos de Expiações e Provas. Então, quando a gente está aqui e a gente valoriza muito todas as coisas terrenas, coisas materiais, a gente tem que lembrar que a gente está exilado aqui na Terra. Que não é um momento que o espírito se sinta felicíssimo por estar aqui, porque ele está exilado de local, num local muito melhor, talvez que ele possa ter deixado no plano espiritual. Nem para todos, né? Às vezes a gente é oriundo em ambientes piores, né? Que está aqui na Terra também, né? Nessa função da gente melhorar. Então, o que diz aqui? É um exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm que lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e da inteligência. Assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então aqui já está muito claro para nós que a gente está aqui na Terra num processo contínuo de trabalho. Então a gente vê, né, todas essas catástrofes naturais que ocorreram aí. Aqui a gente tem a ideia clara de que já era previsto muitas coisas. A gente precisa lutar contra essas coisas, né, que são naturais, as enchentes. Claro que muitas delas têm a mão do homem. Nós mesmos provocamos, né? Poderia ser menor, não precisava ser nessa amplitude, né? Mas está muito claro que aqui a gente vem enfrentar também os processos do próprio planeta. Então a gente está vendo ali uma criança e está vendo um túmulo. Então, dentro desse contexto, do berço ao túmulo, a gente vem com a finalidade de aprender.
Se a gente é mais dócil, aprende mais facilmente. Se a gente é menos dócil, a gente é mais rebelde, às vezes a lição tem que ser repetida e repetida até que nós nos conscientize. Às vezes não vai ser nesta encarnação que a gente vai fazer esse processo. Vamos ter que vir outras vezes devido à nossa rebeldia. Então, quanto mais dócil, mais resignado, mais tranquilo perante as dificuldades, né? Melhor para nós. Então, a nossa casa planetária. Aqui nos vem para a gente refletir um pouquinho, que os cuidados com o planeta que a gente deve ter estão ligados aos princípios do amor ao próximo, respeito à natureza e evolução espiritual. A Terra é um ser vivo e nós, como espíritos em evolução, temos a responsabilidade de preservá-la para as futuras gerações. É de suma importância respeitar o meio ambiente, pois ele faz parte do equilíbrio do universo. Se a gente não se importa com nada do nosso meio ambiente, será que estamos agindo certo? Achar que está tudo normal. Olha, aconteceu lá, não fui eu que fiz, não fui eu que queimei, eu não coloquei fogo em nada, né? Não me importar com isso. Então aqui está nos dizendo que a gente tem a responsabilidade de preservar o ambiente que vivemos. A nossa casa lá, se a gente mora numa casa, tem o terreno, nós costumamos limpar o terreno, plantar flores, né? O mínimo necessário para ter um ambiente saudável, né? Lavamos as calçadas, a gente ajeita a casa que a gente mora e muitas vezes com prazer, com alegria. E por que a gente não tem este cuidado com o nosso planeta? Tem coisas tão simples que a gente deixa de fazer. Agora mesmo a Sheila dando aqui as condições, né, ali da separação dos resíduos, né, eu fiquei pensando. E a gente separa em casa, a gente faz certinho, por exemplo, não adianta você colocar lá a caixinha de leite suja para que ela seja, né, reutilizada lá naquele processo, né, de aproveitamento. Como é que tem que ser feito isso? São ações que a gente tem que... Olha a amiga borboleta ali. Que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, que não é só uma questão de a gente se comprometer com esse universo que nós estamos agora usufruindo. E a gente pode pensar assim, mas eu já estou velha, né? Estou nem aí. Se estão desmatando, não é por aí. A gente sabe que a nossa rota encarnatória é na Terra, né? Possivelmente a gente vai desencarnar, vamos reencarnar de novo, talvez como netos dos nossos filhos, dos nossos netos, talvez, quem sabe até antes. E a gente não se importa também com aqueles que vão vir das nossas famílias aqui para herdar esse planeta que nós não estamos cuidando. E nós próprios, vamos pensar um pouquinho, as queimadas que foram feitas lá para cima, elas repercutiram aqui na nossa Terra, não foi? Então todas as coisas estão interligadas. Alguém faz queimadas nas matas lá para cima, nós recebemos a fumaça, né, a poeira que vem disto, a cinza, né, isso também dá para nós pensar, né, que a gente precisa modificar o nosso pensamento em relação a isso, né? Começando lá na casa, fazendo certinho aquela separação do lixo, plantando uma árvore, organizando, né, fazendo a nossa parte. Por quê? Alguns princípios espirituais que fundamentam os cuidados com o planeta. Primeiro é o que nós acabamos de falar agora, que é a lei de causa e efeito. O que fazemos com o planeta retorna para nós. A destruição e a poluição que causamos ao meio ambiente acabam afetando nossa própria vida física e espiritual. Por isso é necessário agir com responsabilidade, praticando ações conscientes que promovam a harmonia e o bem-estar de todos os seres. Que tal se ali na curva a gente desencarna e dali um pouquinho a gente volta para cá, pegando todo esse caos desse planeta aqui, que nós próprios ajudamos a deixar nesse estado, né? Será que seremos mais felizes? Como é que ficaria a nossa consciência? Como é que fica a nossa consciência sabendo que nós, as gerações futuras, né, nossos próprios netos, né, bisnetos, vão viver num planeta assim destruído que a gente ajudou a fazer isso? Tem muita gente que não tem esta consciência, mas se nós temos, a nossa obrigação de fazer diferente, né? Ainda outro princípio, a solidariedade universal.
Todos os seres estão conectados. A fauna, a flora, os elementos naturais não são separados da nossa existência. Quando cuidamos do planeta, estamos cuidando de nós mesmos e da coletividade. O desequilíbrio ambiental pode provocar catástrofes naturais que afetam a todos, que a gente já viu, né? E está vendo a todo momento, né? Agora, esses dias era o furacão lá, o Wilson, né? Lá na Flórida, né? Então, está em todos os lugares as coisas sendo mostrado que é preciso fazer diferente, né? O progresso moral e intelectual, a evolução espiritual requer que desenvolvamos não apenas o intelecto, mas também o senso de responsabilidade e ética em relação ao meio ambiente. Ao aprimorarmos nossa consciência ecológica, estamos contribuindo para o progresso da humanidade, promovendo o equilíbrio do planeta e o nosso próprio desenvolvimento. Simplicidade e desprendimento. Devemos valorizar a simplicidade de vida e o desprendimento dos bens materiais excessivos. Esse princípio se reflete no cuidado ambiental, incentivando a adoção de hábitos sustentáveis que evitem o desperdício e promovam o uso consciente dos recursos naturais, que é o que isso aqui são bases espíritas, mas são bases que os cientistas não estão falando a todo momento. Então, ciência e espiritismo andando de mãos dadas. E a regeneração planetária, então. A Terra passa por um processo de transição, né? Saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esse processo de transformação depende das atitudes coletivas e individuais, de respeito e cuidado com todas as formas de vida. Precisamos refletir sobre o nosso papel como cuidadores da Terra, promovendo práticas de preservação ambiental, consumo consciente e um estilo de vida que valorize o equilíbrio entre seres humanos e a natureza. É nossa obrigação espiritual cuidarmos de nossa casa planetária e dos seres que aqui habitam, desenvolvendo a inteligência e senso moral, colocando-nos nas mãos da divina providência, em sua perfeição, que cuida de tudo e de todos, sem macular a perfeita justiça e máxima bondade. E daí aqui a gente pensa um pouquinho. Sim, a gente já desenvolveu alguns sensos. Vamos pensar um pouquinho, como é que nós tratávamos os animais um tempo atrás, né? Eu que venho do interior, morei no interior até há 11 anos, o cachorro, ele comia só os restos, né? Era tirado alguma comida para ele por lá. Isso que na minha casa só tinha sempre não era aquela montão de cachorro, e ele era até relativamente bem tratado, né? Mas a gente vê em casa das outras pessoas que eles consumiam, né, o básico para não morrer de fome. Hoje, como é que estão os cachorros, os gatos e outros animaizinhos, pets, né? Como é que é a vida deles? Eles estão nos lares, são bem cuidados, têm os cuidados veterinários. Então, a gente conseguiu já fazer um olhar diferente, que o animalzinho, ele também é uma forma de vida. Embora ele não se expresse no nosso próprio linguajar, mas ele demonstra afetividade, descontentamento, a gente percebe que ele sofre, que ele precisa de cuidados. Então já houve uma evolução aí. Mas se nós pensarmos um pouquinho a mais agora, para mexer naquela feridinha lá que a gente sabe que é, e o nosso consumo de carne? Os outros animais não têm sentimentos? Não merecem o carinho, o cuidado? A gente percebe muitas vezes naqueles videozinhos assim, ó, que as próprias vacas, né, os porcos, eles são quase que nem um cachorro, né? Eles seguem o dono, eles são carinhosos, né? Eles interagem. E por que estes nós temos que maltratar? A gente pode dizer, mas a gente precisa desta proteína. Será? Não existem outras formas de nós obter essa proteína aí? Como é que fica daí? Eu confesso que faz muito tempo assim que não me sinto mais feliz comendo carne. Nós já comemos bem menos e, né, agora estamos de volta. As filhas que não comem carne saíram de casa e a gente está comendo mais carne. Mas eu não fico feliz, porque aqui na minha consciência eu já tenho esta noção que a gente pode substituir. Porque é um hábito apenas. E hábito se muda, se modifica.
né? Para a gente dar uma refletida. Porque se aqui está dizendo que a gente deve cuidar de todas as formas de vida, todas elas, inclui todas as espécies vivas, os animais, né? Desde os minúsculos lá. Vamos lembrar um pouquinho de Francisco de Assis, como é que ele fazia? Como é que ele era em relação aos animais? Como é que era a vida dele? Lembrando que a história de Francisco de Assis, ele veio de uma família abastada, né? E ele era o pobrezinho de Assis, porque ele largou tudo e foi viver uma vida simples, né? Sendo exemplo, ficou, né, na nossa memória, né? E a nossa casa mental, então? Como é que fica isso? Então, a nossa casa mental, aquilo que a gente pensa, sente, e é daqui que a nossa vida é gerada. Vamos entender isso aqui. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O que nós pensamos, vivemos. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu. O artista, por exemplo, vai compor uma obra, uma música, uma tela, alguma coisa, começa onde? A ideia, né, no seu pensamento. Os crimes perpetrados por aí, aonde que eles começam? Pensamento da pessoa, né? Então, tudo que a gente vive, constrói, tudo vem do nosso pensamento. A mente é um manancial vivo de energias criadoras e o pensamento é a substância mensurável que dará forma a tudo que idealizamos. Pensar é criar. Como assim pensar é criar? A realidade dessa criação pode não se exteriorizar de imediato no plano físico. Alguém pode ir pensando muitas coisas negativas, acumulando aquelas energias pesadas, e pode não se exteriorizar aqui enquanto está encarnado. Mas as criações mentais vivem no mundo íntimo. Assim é que nações, cidades, leis são exteriorizadas, concretas, são exteriorizações concretas do pensamento. E o verdadeiro mundo de um espírito é aquele criado por seus pensamentos, atos e aspirações. Como assim? Quando a gente está encarnado, a gente não vê o pensamento um do outro. Muitas vezes, se o outro está com pensamentos muito negativos, raivosos, revoltosos, a gente sente a energia. Aqueles mais sensitivos, sensíveis, chegam perto de alguém que está com essa energia, sente aquele ambiente pesado. Mas quando a gente está desencarnado, ou quando a gente está encarnado e algum desencarnado chega perto de nós, ele vê o que nós estamos produzindo de pensamento. Porque o nosso pensamento vira a imagem. Para a gente é energia. E para o espírito desencarnado que nos olha, eles vê o que nós estamos pensando, porque a gente cria formas de pensamento. Então não tem como nós mentir para um espírito. Por isso que eles vêm de acordo com a nossa afinidade. Por exemplo, se a gente gosta de boas obras, de boa música, de bom filme, se exterioriza em nosso pensamento, esses nossos gostos, e a gente atrai esse tipo de espírito que vai vir estar conosco. Porque lembrando que Jesus disse que ao nosso redor tem uma nuvem de testemunhas. Então não adianta a gente ter medo ou querer se livrar deles. A gente pode fazer só uma restrição, querer só os bons, pensando e sentindo de forma produtiva e boa. Então, quando a gente pensa ao contrário, coisas negativas, o que acontece? A gente atrai também esses irmãos que pensam e sentem dessa mesma forma. Se a gente gosta de coisas violentas, se a gente tem vícios, desperta também o interesse desses irmãos, e não adianta a gente se fazer de santo para eles, porque eles vão morrer rindo de nós, porque eles estão vendo quem a gente é. Então não adianta a gente querer enganar no mundo espiritual. Então pensar é criar. É uma necessidade grande de que a gente cuide o que pensa e o que sente, que a gente eduque os pensamentos. Nossos pensamentos, tem um autor que diz, que não vou lembrar agora quem, que são como cavalos selvagens, que a gente precisa, né, educar, domar, ter as rédeas em nossas mãos. Nós é que governamos aquilo que a gente pensa. Então, no Evangelho de Jesus encontramos a melhor fórmula para a renovação de nossos pensamentos
E na exemplificação cristã, exercitaremos a nossa mente no bem, fonte de progresso e porta de libertação para os nossos espíritos. Então, cabe ao homem se esforçar continuamente pela sua renovação mental, para que conscientemente crie uma vida melhor para si e para os que o cercam. Olha, e para os que o cercam, pois a existência para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo o que pensamos. Por que a gente influencia naqueles que cercam nossa vida? Porque o nosso pensamento, ele também é carregado de energia. E pensa, se nós atraímos companhias negativas, essas companhias também vão interferir na vida daqueles que convivem conosco. Não deixa de ser um egoísmo nosso. Está trazendo o mal também para aqueles outros que muitas vezes são seres que a gente ama. Então, como educar o pensamento? Como educar? Não é algo que a gente construa do dia para a noite. É esforço, é dedicação, é correção. Muitas vezes a gente está tão acostumado a pensar determinadas coisas que é natural estarmos pensando aquilo ali. Mas a gente volta, critica. Por que eu estou pensando isso? Que sentimento é esse? Esse sentimento não é meu. Por quê? E faz o retorno. Uma forma muito fácil de a gente conectar com o bem é a oração. Quando a gente conseguir pôr em prática a oração diária, a todo momento que a gente tiver um tempinho, porque a oração é uma comunicação simples com Deus. Ontem a gente estava estudando aqui, sobre a importância do anjo da guarda, que a gente não dá essa importância. E o próprio anjo da guarda quase que se queixa de que nós não fazemos pedidos, não fazemos perguntas para eles, que eles estão ali ociosos, como se espírito estivesse ocioso. E que eles estão ali de prontidão e nós não pedimos ajuda. Que a gente deve se conectar ao anjo da guarda da gente, como se ele fosse um amigo próximo. Ter essa sensibilidade de pedir ajuda, de pedir a proteção, a inspiração, a iluminação, a força necessária, tudo aquilo que a gente sabe, porque a gente se conhece, aquilo que a gente precisa, Então, é o plano espiritual que pode nos socorrer. E é uma transformação moral que a gente precisa fazer, E a nossa casa espiritual? Então, quando a gente desencarna, questão 149, o que se transforma a alma? A gente está aqui encarnados, E aqueles que estão aqui sem o corpo, que deve ter espíritos aqui, os desencarnados que vêm estar conosco nesse momento. Para onde que eles vão? Então, quando a gente desencarna, a gente volta a ser um espírito e retorna ao mundo dos espíritos, que é um mundo entrelaçado conosco, Com esse mundo espiritual, a gente está a todo momento em contato, Porque não tem, digamos assim, uma divisão. Aqui é desencarnados, aqui é encarnados. A gente está ali nessa nuvem de testemunhos. Mas, quando o espírito já fez um progresso, digamos, ele pode ter uma morada no plano espiritual. Essa morada, às vezes, ele deixou temporariamente quando ele reencarnou, ou às vezes a gente saiu lá daquele umbral, que a gente nem gosta de pensar, veio para o planeta Terra, evoluiu o suficiente e agora, quando desencarnar, vai poder ficar numa colônia espiritual, que a gente diz, Então, após cada encarnação, o espírito retorna ao seu lar espiritual para repouso e aprendizado. Repouso e aprendizado, Que bom que a gente pode ter isso. Trabalhemos agora para a gente merecer, Então, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Está lá no Evangelho, capítulo 3. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Tem as colônias espirituais que nós conhecemos, Nosso Lar e tantas outras colônias, Tem o filme que nos mostra isso. Então, a gente almeja ir para uma boa colônia, Repousar, se recuperar, trabalhar depois, aprender, estudar. Então, tem que começar agora essa transformação, Então, a alma segue seu caminho de ascensão rumo à perfeição, sempre. Tudo que nós aprendermos, conquistarmos, não perdemos mais.
A gente pode até estacionar no momento da nossa existência, mas nunca regredimos. Aquilo que aprendemos está conosco sempre, né? Estágios da vida espiritual em locais, né, cada vez mais sublimes, assim que a gente vai fazendo a nossa escalada evolutiva. Então, como é que conquistamos um lar superior para nós lá no plano espiritual? Quando a gente progride, né? Ó, o lar da alma é um reflexo do que construímos moral e espiritualmente. A busca pela evolução deve ser constante para alcançar colônias espirituais mais elevadas. E ainda nos acrescenta que a verdadeira felicidade não está na matéria, não está nesta vida física aqui, mas na alma. Muitas vezes aquele que mais sofre aqui no planeta, que teve uma existência assim dura, duríssima, mas que ele não se revoltou, que ele viveu a vida que veio para ele fez o melhor que ele podia, ele combateu nele o egoísmo, ele combateu as más inclinações, né? Ele foi um bom pai, uma boa mãe, um bom servidor, foi uma pessoa que se dedicou, a sua transformação moral foi ocorrendo, né? Ele foi aprendendo o que era o melhor para ele, foi colocando em prática. Então este já sente esta felicidade na alma aqui nesse planeta já. Porque a felicidade não consiste naqueles bens que a gente adquire e fica feliz quando adquire, né? Porque foi um passo que a gente deu, foi uma conquista. Mas logo a gente perde o interesse daqueles bens. Eles não nos fazem a felicidade sempre, contínua. Mas quando a gente consegue, muitas vezes assim, servir alguém, ser útil onde a gente já testar, é que a gente cometeu uma doação, que a gente viu que o que a gente fez modificou muitas vezes a vida da outra pessoa, né? Que a gente já consegue ter paciência com determinadas situações, que a gente consegue agir de forma diferente quando a gente é muitas vezes achincalhado com palavras, a gente se calou e aquilo foi natural e aquilo não mexeu com a gente. São progressos, pequenos progressos, e isso traz alegria, traz a felicidade. É quando a gente consegue olhar para o amigo, para o familiar que obteve uma conquista e a gente está com aquela felicidade genuína por ele. A gente já combateu ali um pouco da inveja, do ciúme, que ainda faz parte do nosso mundo. Lá no início, quando nós começamos a trabalhar agora esse tema, a gente viu que aqui na Terra a gente lida com homens do mal ainda, né? E com as intempéries. Então Jesus já nos deixou claro que o nosso planeta Terra, ele é um planeta ainda em que temos o mal. O mal ainda não sumiu. E se nós formos ver os noticiários, aí parece que o mal ainda está muito enraizado. Há um processo de renovação que é muito necessário. Então, se a gente for esperar que o outro modifique o seu íntimo, não vamos nunca progredir. O progresso tem que ser nosso. Nós temos que fazer esse passo, dar o primeiro passo. E quando a gente vai vendo que é possível modificar, começando lá pelo pensamento, quando a gente modifica o pensamento, a gente já se fortalece, a gente já vai transformando a energia que a gente tem, a gente vai já trazendo espíritos melhores para o nosso lado. Então, a gente também fica cada vez mais contente com a vida, mais feliz. E para encerrar, então, assim tudo no universo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. Então não adianta a gente achar que é problema dos outros aquilo que está sendo feito contra a nossa natureza. Tudo se encadeia, então é problema de todos, né? E aquela frasezinha que nos coloca sempre em responsabilidade, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com os seus horizontes, seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue se tem firme a vontade. Então, para deixar para nós refletir,
que tudo está na nossa vontade, firme vontade, firmeza de propósito, né? É a mensagem de hoje, então, que a nossa casa seja todo este universo, né? E que a gente possa ser um bom cidadão em todos os aspectos da nossa vida, né? No sentido moral, espiritual, material, sendo aquele que preserva todas as formas de vida, inclusive, né, cuidando do nosso pensamento para que ele seja criador, seja criativo, seja amoroso, acolhedor para todos que estão ao redor. Então fazemos a nossa prece, agradecemos aos bons espíritos, ao nosso Mestre Jesus, por tudo que temos recebido. Agradecemos por este dia, pela oportunidade do convívio com nossos irmãos. Agradecemos, Senhor, pela vida que Tu nos dás, como ela é, com todas as necessárias experiências para a nossa evolução. Te agradecemos pela doutrina espírita que nos abre os horizontes, que nos traz iluminação para a alma. E também te pedimos, Pai amoroso e bom, que Tu derrames sobre todos nós energias renovadoras que pacifiquem nossos corações, que voltemos aos nossos lares renovados e dispostos a sermos cidadãos conscientes do nosso planeta Terra. Abençoa a nossa família, a humanidade, a todos aqueles que sofrem, necessitados de tudo. Nós te pedimos por eles, Senhor. Que o nosso planeta seja envolvido também nessa atmosfera de amor. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, e que assim seja. Eu consigo tomar um jeito muito bom. Mas eu estou com 5 minutos.